Amém. Glória a Deus. Abra a palavra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem, e então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ezequiel, aleluia, ele foi criado para ser um sacerdote. Ele fazia parte de uma família sacerdotal, mas com o cativeiro babilônico, ele acabou tendo então o seu ministério profético sendo despertado. Então, aqui agora, aquele plano inicial, quem sabe da família dele, ou dele propriamente dito, passa a haver uma mudança, passa a ser alterado, e agora ele começa a ser atuante no sentido profético. Amém? Nós sabemos que o povo de Judá, ele passa por 3 cativeiros. O primeiro em 605, aonde que acontece ali de Daniel e seus 3 amigos, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque foram os nomes que deram na Babilônia para eles. Mas Ananias, Azarias e Misael, eram os nomes deles em hebraico. E ali o primeiro cativeiro foi em 605.
antes de Cristo. Em 597 acontece o segundo cativeiro babilônico, e aí que se dá a deportação de Ezequiel. Ele vai para a Babilônia cativo no segundo cativeiro. E aí depois, em 586 antes de Cristo, acontece o terceiro cativeiro babilônico. Então nós vamos ver que o povo se torna escravo, e ali está Ezequiel no meio deste povo, sem esperança, um povo que já não sonha mais, um povo que deixou sua terra, sua nação, um povo que deixou toda a sua história e agora está cativo, um povo desesperançoso. Mas diz a palavra que o Espírito do Senhor conduziu a Ezequiel, a mão do Senhor conduz Ezequiel, e ele é levado em espírito, e ele se depara diante de um vale de ossos secos. Então ele tem essa visão, aonde que o Senhor ministra a sua vida e diz: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Amém? Quantas e quantas vezes, quem sabe, as pessoas servem a Deus, mas por alguma razão distanciaram o seu coração do Senhor e estão passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, porque este povo se colocou nessa condição por estar com seu coração distante do Senhor, pela idolatria, pelas suas abominações. Então aí eles passam a serem cativos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que tem uma palavra de vida e de restauração. Amém? Quem sabe você hoje, digamos, pode estar vivendo o teu evangelho, ouvindo a palavra, vindo aos cultos, mas tem algo aí dentro que precisa ser mudado e transformado por Deus. Quem sabe hoje você é conhecedor da palavra, vive há muitos anos se expondo a essa palavra, mas está vivendo uma desesperança, está vivendo como se os teus sonhos já não existissem mais, como se não houvessem mais propósitos. Aleluia. O tema dessa palavra é poder para reconstruir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus conduz o profeta, preste atenção, diante desse vale de ossos secos, e fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Me diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Primeiramente, o milagre começa na nossa vida quando nos expomos à sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se alguém quer ter fé, se alguém quer mudar, quer que as coisas sejam mudadas na sua vida, precisa parar, se expor para ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poderosa. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para separar as juntas e medulas, a alma do espírito, diz assim na Sagrada Escritura.
Oh, glória a Deus! Então, nós temos que entender que precisamos conhecer essa palavra. Quando você vem ao culto, quando você participa da célula, ali o teu líder está ministrando, está compartilhando o que falou o teu coração, o que você aprendeu, o que você aplicou desta palavra. Aleluia. Quando você é confrontado pelo teu discipulador, pela palavra, aleluia, o milagre está começando a acontecer na tua vida. Quando você ouve o teu pastor pregar a palavra, quando você sai da sua casa porque você diz: eu quero que as coisas sejam diferentes, eu quero que a minha casa seja abençoada, eu quero que a minha família seja abençoada, por isso eu vou lá, eu vou ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra é poderosa. A palavra, aleluia, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E ela pode gerar a mudança que necessitamos. Primeiramente, nós temos que nos expor à palavra. Amém? Primeiramente, nós temos que dar acesso, permitir que Deus venha nos transformar. Aleluia. É a mesma coisa. Você tem lá o chuveiro na sua casa, você tem a cozinha, você tem, né? Se você não tomar uma atitude, né, aquilo não vai fazer efeito algum. Mas quando você diz: opa, eu tenho uma necessidade de tomar banho, eu tenho uma necessidade de me alimentar, eu tenho uma necessidade de ouvir a palavra, eu tenho uma necessidade, e essa palavra é poderosa. Aleluia. Quando nós entendemos que o Senhor é o Logos, que o Senhor é a própria palavra, aleluia, aleluia, nós estamos recebendo de Deus, nós estamos recebendo aquilo que Ele tem a nos entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, preste atenção, quantos e quantos querem ser usados por Deus também, né? Eu quero ser usado por Deus na minha vida, eu quero que Deus use-me como canal de bênçãos e tal. E de repente, você se depara com situações antagônicas, contraditórias, você se depara com pessoas que estão mortas espiritualmente, você se depara com um exército ali que está caído, com pessoas que estão mortas espiritualmente, com ossos secos, e diz a palavra que estavam não meramente secos, mas sequíssimos. É como se dissesse irreversível. Situações que você se depara e diz: isso é irreversível, porque morreu, acabou, não tem mais jeito, sabe? Tem muita gente que não sonha mais, tem muita gente que não acredita, pode estar vivendo uma religiosidade. Sabe, esse povo, o povo de Israel, eles deixaram a sua terra, deixaram a sua nação. Eles, quem sabe, perderam o propósito, estavam como mortos espiritualmente. Às vezes as pessoas passam por problemas na sua família, no seu casamento, e já não tem mais esperança de uma reconstrução, já não tem mais esperança de que Deus possa agir na área sentimental, afetiva, emocional. Às vezes estão passando por problemas financeiros e estão achando que já está tudo acabado e que não tem mais solução. Perderam o propósito. Problemas diversos. Agora, nós gostamos de um bom cenário, de uma
de uma vista das montanhas, quem sabe, ou de uma vista do oceano, mas não do vale de Ossos Secos, né? Aí é ruim. Mas Deus vai permitir que situações como essa venham estar diante dos nossos olhos, para que a gente possa fazer a diferença. Amém? Aleluia. Eu quero dizer para você que quem sabe não sonha, quem sabe não acredita, quem sabe vive uma desesperança, Deus tem o poder de transformar e mudar a tua sorte. E quero dizer para você também que é levantado em caráter profético. Deixa Deus usar a sua vida. E quando o problema vier diante dos olhos, e quando a adversidade estiver diante dos teus olhos, não fomos chamados para reclamar, para murmurar, não fomos chamados para nos amedrontar, mas pelo contrário, nós fomos chamados para levar o poder, a presença do Senhor. Amém? Amém. Existem pessoas, e eu falo, que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, e eu não estou falando daqueles que estão mortos lá fora, porque esses indiscutivelmente precisam da palavra de Deus, mas às vezes dentro do corpo de Cristo existem pessoas que já não sonham, que já não vivem a plenitude do Evangelho e a abundância de Deus em sua vida. É preciso haver um despertamento. Aleluia. Glória a Jesus. Então o profeta, ele se pôs, diz a palavra, ele se pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, o vale estava sequíssimos. Sabe, às vezes a gente está no meio da situação, no meio do problema, a gente está no meio, olhando, entendendo, discernindo. Às vezes nós começamos a andar ao redor, daqui a pouco nós começamos a andar ao redor daquela situação, mas nós fomos chamados para obedecer a palavra, obedecer o propósito do Senhor. Amém? Sabe, eu quero trazer para você e quero que você entenda que isso aqui não se trata de uma confissão positiva, onde que eu vou abrir minha boca e vou declarar aleatoriamente. Eu vou declarar aquilo que a palavra fala. Está entendendo? Amém? Não é meramente uma confissão positiva, mas é alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus, é alguém que é conduzido pela mão do Senhor e abre a sua boca para falar aquilo que Deus requer que seja falado. Amém? Compreende? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Sabe, não se trata de nenhuma confissão positiva, se trata de entender que essa palavra é poderosa e ela é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ver muitos pregando o Evangelho segundo a sua vontade, segundo aquilo que dá na telha, né? E pensamentos, o intelectualismo filosófico relativizando o próprio Evangelho. Então nós temos que compreender a palavra que nos confronta, a palavra que nos diz: isso é pecado, precisa ser consertado, isso precisa ser mudado. Você quer dar o reino dos céus? Confesse, arrependa-se, mude. É a palavra que traz esperança, a palavra que nos declara como mais do que felizes, como vencedores, a palavra que nos coloca de pé.
Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro profetizar se dá pelo quê? Pela palavra. Toda profecia, se tiver fora da palavra de Deus, então não aceite. Se vai contra a palavra de Deus, ela não é e ela não deve ser aceita. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora perceba comigo: e assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Espírito aqui com E minúsculo, espírito humano, aleluia. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. Espírito do homem, não Espírito Santo aqui, espírito com E minúsculo. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e quando eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles o que? Espírito, com E minúsculo. E ele me disse: profetiza ao Espírito, com E minúsculo. Profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, com E minúsculo novamente: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, com E minúsculo. O que significa isso? O que esse texto quer dizer? Que muitas vezes o milagre já começou quando nós ouvimos a palavra, né? Então a palavra ali começou a haver um rebuliço, mas não há um profetizar ao Espírito. Aleluia. E isso tem que acontecer. Você pode estar aqui ouvindo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Você pode estar aqui ouvindo, mas outra coisa é você entender que esta palavra se aplica à sua vida, onde que ela é profetizada, até o homem interior. Você está entendendo? E aí o microfone. Cadê o pessoal da técnica aqui? Aqui é o irmão. Como é que é isso aqui? Tá certo? Você pode... Eu me esqueço que tem outro microfone aqui. Você pode... Uma coisa é quando você ouve Jesus cura, outra coisa é quando você põe a mão e diz: receba a cura em nome de Jesus. Está compreendendo? Quando essa palavra ela se torna aplicada, quando se dá ordem, aleluia, quando se profetiza, aleluia. Irmãos, começou o rebuliço, mas não havia vida, não havia ainda, havia forma, mas não havia esse homem interior se levantando. E muita gente, quem sabe, está assim, as coisas começam a acontecer, mas elas precisam ser completadas. Aleluia. E